Olá pessoal, boa noite, 21h20, conforme combinamos da nossa live, né, de hoje. Eu queria primeiro me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Michel Escosteg, né? Eu auxilio outros advogados a destravarem na advocacia, né, e poder gerar aí um resultado satisfatório na advocacia, e conto um pouco da minha história, do meu caminho, e é nisso que é a minha, como se diz, o meu propósito, de ajudar outros advogados a empreender na advocacia, a ter honorários recorrentes, né? E hoje é uma live muito especial, uma live muito legal, que vai ter uma participante, vocês já viram aqui nos stories, a Jéssica Previati, uma advogada sensacional, que eu acabei conhecendo aqui pelas redes sociais e a convidei para fazer uma live aqui, depois de diversas conversas que a gente teve, enfim, trocas de ideias, e ela vai falar um pouco da história dela, né, dos desafios da advocacia, de como é até hoje, como foi os desafios para ela. É uma advogada que já está estruturada, porém ela ainda tem aquela fome de aprender, né, e de destravar a advocacia para gerar honorários recorrentes, enfim, para ter uma advocacia mais próspera ainda. Vou chamar ela aqui, a convidada, Jéssica. Eu vi que ela entrou aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver. Aqui a Jéssica. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou tentando aqui. Tá dando mensagem aqui que a Jéssica não pode participar. Jéssica, faz aí uma solicitação aí. Vai ali naqueles bonequinhos embaixo, por favor, e faz uma solicitação aqui para nós, por favor. Se tu estiver me ouvindo aí. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Se tu conseguir fazer para mim aqui, Jéssica, já vou chamar ela aqui. Não pode participar. Tá uma mensagem aqui para mim que tu não pode participar, Jéssica. Não sei se... Tá dando uma mensagem aqui, Jéssica, que você não pode participar. Faz ali no... Tem uns bonequinhos aqui embaixo que solicita a participação para mim aqui, por favor. Enquanto a gente vai tentando aqui, eu vou falando aqui sobre o assunto que nós vamos falar. Ela pediu calma aí. Tá, libera aí para nós, Jéssica. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como a Jéssica, especificamente, está destravando na advocacia, está conseguindo gerar honorários recorrentes. Pelo que ela me falou, ela vai contar um pouco da história dela aqui, ela vai contar que já fechou alguns contratos, e nada mais nada menos do que aplicando as minhas dicas por aqui, né, esse relato, na verdade, né, o relato do que eu passo, do que eu faço no dia a dia. E a Jéssica é um exemplo disso. Deixa eu só ver aqui se ela já liberou. Agora sim. Aí, Jéssica, bora lá. Vou chamar aqui a nossa colega, a doutora Jéssica Previati. Está conectando. E aí, doutora? Tudo certo aí? Tudo certo? Deu um probleminha, agora foi. Não, Tudo certo. apareceu a mensagem aqui, eu digo, será que ela desistiu? Não. Tava dando um problema, acho que era com a conexão também. Tranquilo. Jéssica, eu já aproveitei aqui e te apresentei. Acho que está dando um pouquinho de eco. Está dando um pouquinho de eco. Deixa eu ver. Você tem um fone aí? Tenho. Acho que é melhor ficar com fone. Isso. Tá me ouvindo agora, Michel? Tô perfeitamente. E está sem eco. Perfeito. Bom, o que eu estava dizendo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Então eu estava te apresentando aqui, né, falando a forma que eu te conheci.
Só um pouquinho que deu uma travada. Aí, voltou. Não sei. Tudo Vamos bem. lá. Eu estava te apresentando aqui, né, falando como a gente se conheceu, né, que na verdade foi, nos conhecemos aqui nas redes sociais, né, nessa minha missão aí, nesse meu propósito de ajudar outros advogados a empreender na advocacia, né, porque o que a gente tem hoje, o que a gente sempre teve, na verdade, é uma advocacia reativa, né, uma advocacia que tu fica aguardando o cliente entrar e é isso que tu aprende, é isso que realmente colam na tua mente, no teu mindset, colam que é justamente isso que o advogado tem que fazer. Ou ele tem que ficar esperando, tem que fazer concurso, ou ele tem que se virar do jeito que dá. E aí, há algum tempo atrás, eu identifiquei isso e identifiquei que para eu me destacar no mercado, eu precisava empreender. Né? Eu sempre tive aí uma veia empreendedora e eu deduzi que teria que empreender. E advogado é vendedor. Ele é um vendedor. Então eu vou pedir para as pessoas aqui, os colegas que estão assistindo aqui, apertarem o aviãozinho aí para mais pessoas que tiverem interesse participar da live aí, no coraçãozinho também aí, que é para a gente ter, para o Instagram reconhecer que a gente está fazendo aí um bom trabalho. Tá, Jéssica? Então eu vou deixar que tu te apresente aí, fale um pouquinho da tua caminhada, do teu início na advocacia, de como é a tua advocacia hoje e o que tu vem fazendo aí, querida. Primeiro, prazer enorme estar aqui, né? Principalmente por você ter feito parte dessa trajetória, num momento muito importante para mim. Então, é muito especial estar aqui hoje também podendo ajudar outras pessoas, porque provavelmente isso não seja uma única limitação, que seja só minha, né? Então, acredito que várias pessoas também passem por isso, talvez não só no ramo do direito, não só no ramo da advocacia, mas no empreender de forma geral, né? Então, não vou trazer muito, né, para senão a gente fica até às 10 horas falando sobre a minha trajetória, mas eu iniciei, então eu me formei em 2017, né, desde 2015 eu fazia estágio em um escritório de advocacia em outra cidade aqui em Itapera, inclusive Grace e Orici são minhas parceiraças até hoje, né, então, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, tá? E aí, quando eu me formei, retornei a Carazinho por uma oportunidade de emprego que tive, né? Então, trabalhei como advogada contratada CLT, assim, né? No escritório de advocacia aqui, que também foi muito importante para mim. Só que eu nunca escondi. Desde o primeiro dia até que houve a entrevista de emprego, eu sempre trouxe a ideia de que eu queria ter o meu escritório, né? Para agir como eu entendia de direito, que era o certo, agir com o meu coração, com a minha razão, para poder articular como eu quisesse. Então, eu fiquei 1 ano nesse escritório, e então abri o meu, né, que fazem 2 anos que eu tenho esse escritório. Inicialmente, sempre quis atuar no direito do trabalho, né, até no outro escritório, quando eu fazia estágio também já fazia nessa área. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, direito do trabalho, tá? Me Legal. especializei nisso. Aí, quando eu montei o escritório, tive aquele momento que todo advogado iniciante faz. Faz tudo que surge dentro da sua capacidade, né? Então, eu fiz bastante civil, né? Faço até Para hoje. isso, só um pouquinho, Jéssica, aqui, tem a pessoa está dizendo que está mudo. Mas não está ouvindo a Jéssica? Estão me ouvindo? Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal aqui, que estão dizendo que está mudo. Para aí. Deixa eu só ver aqui. Eu tô ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Talvez seja um Ótimo. problema do celular ali, meio pessoal. Então tá, vamos lá. Tá? E então, eu abri o escritório, então, como eu disse, atuei também em direito de família, inclusive que nós conversamos hoje sobre a técnica da constelação sistêmica. Só que realmente eu me envolvo muito e estava sugando muito as minhas energias, né? Uhum. Então, eu foquei, fiz a pós empresarial, concluí agora, então foquei realmente que eu gostava, que inclusive é o teu projeto que me ajudou a destravar, né? Que eu já tinha a ideia de fazer, tem o produto, tem a ideia, e aí faz como, né? Então, mais ou menos foi essa a minha trajetória. Então, É, hoje eu atuo bastante na área trabalhista, mais focada em reclamada, né? E agora entrando então com o projeto da advocacia preventiva, né?
mais forte. Legal, Jéssica, legal. E eu até pontuei algumas coisas aqui, até para a gente falar praticamente assim quais são as dificuldades, né? Quais são as crenças limitantes que a pessoa tem desde o início, o que que isso acarreta, o que que essas crenças fazem contigo, entre elas o medo, a vergonha, o medo do julgamento dos outros, né? Principalmente dos colegas. Ah, tu tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, isso não dá dinheiro, ou então, ah, mas isso aí tu te expõe demais, eu tenho vergonha. Tal. Então, essas crenças, eu sempre comento aqui nas minhas lives e comento nos meus conteúdos aqui que primeiro a gente tem que se livrar disso. Né? Primeiro a Sim. gente tem que não se importar com o que os outros falam, nem o que a gente está fazendo aqui, porque eu tenho certeza que enquanto a gente está fazendo isso aqui, tem várias pessoas julgando, e eu sempre digo que quem julga não faz nada, né? Ela tem tempo de julgar, porque quem faz não tem tempo de julgar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas crenças. Aonde é que foi que te deu esse estalo, assim, que tu, agora eu vou gerar um honorários recorrentes, porque eu preciso, acima de tudo, né, manter a minha advocacia e manter a minha empresa, que é uma empresa. O escritório de advocacia ou o advogado autônomo, que não tem escritório, mas que toca a sua advocacia, ele é um empreendedor, ele é uma empresa. E como é que isso te travou? Entender realmente que ter um escritório é ter um negócio, né? Então a gente tem que agir como tal. Inclusive até o meu esposo ele tem bastante senso de empreendedor, sabe? Embora eu não acredite que exista perfil de empreendedor, né? A gente constrói ele, mas eu acredito que então às vezes ele me dizia alguma coisa e eu não, mas por achar que ele não era da área e aquela coisa, né? Então eu percebi que eu estava travada quando eu fiz esse projeto, né? E eu tinha o produto exatamente porque eu fiz. O que você passou na live dos 7 caminhos, dos 7 passos, eu realmente fiz, Pô, que tá? legal. Então, quando eu fiz esse produto, já faz tempo, antes da pandemia ali, eu tinha o produto, eu tinha como trazer o resultado para o cliente, só que eu não conseguia chegar no cliente, embora eu atendesse bastante empresa aqui. Eu não conseguia chegar apresentando o meu projeto, entende? Por essa limitação que a gente tem, e até entrando na questão da faculdade, né? Não sei se o colega concorda, mas Isso. a gente acaba pensando, e ensinam isso pra gente na faculdade, eu acho que a gente faz a faculdade já pensando em concurso, a maioria, né? Ou trabalhar em um grande escritório, que o advogado, ele tem que ter uma estrutura física muito grande, né? E ele tem que estar atrás da mesa esperando o cliente chegar. Porque se você é bom, você não precisa ir atrás do cliente. Era isso que eu acreditava. Que se eu fosse boa, o cliente viria até mim. Então, quando eu comecei até a acompanhar vocês, claro, eu já tinha essa ideia, porque a gente tem a ideia, mas não faz, né? Não tem a coragem de fazer. Então, quando eu comecei a analisar tudo isso, eu vi que não. Que se eu ficasse atrás da mesa, eu ia continuar no mesmo lugar que eu estava. Não era o pior lugar. Eu me mantive bem nesses 2 anos, tá? Mas não era onde eu queria estar e onde eu poderia chegar, né? Então, foi no momento que eu percebi que eu estava travada, foi quando eu tinha um produto bom, tinha um resultado, só que eu não conseguia chegar, ter a segurança suficiente, né, de demonstrar para o meu cliente que eu tinha o melhor produto para ele. Aqui. Então, foi nesse momento que eu percebi isso diariamente, até da forma, né, de realmente se portar como a área, enfoque da tua área, antes era a advogada. Então, tudo isso foi mudando na minha vida, né? E eu acredito que é isso que está alavancando como está hoje, né? Que maravilha, que maravilha. Na verdade, o que eu sempre falo, e que tu tocou num ponto muito importante, a faculdade não te ensina a empreender, a faculdade não te ensina a fazer uma gestão de escritório ou uma gestão financeira da tua advocacia, a faculdade não ensina a vender, pelo contrário, ela bota isso como feio, né? De uma certa forma, não claramente, né? E eu não estou falando aqui mal dos ensinos tradicionais, até porque o advogado precisa passar por essa etapa, né? Ao contrário de novas profissões que hoje tem, a gente precisa passar por isso, passar por um exame da ordem muito rígido, né? Que a gente sabe disso. Mas eu luto por isso, inclusive já falei com pessoas aqui, inclusive com a OAB daqui, né? E desculpa. E eu sempre digo assim, pô, coloque um projeto para que coloque uma cadeira ou duas de empreendedorismo, né? Mostrem para o advogado iniciante, porque independente da idade dele, porque se pode fazer faculdade com qualquer idade. Eu, por exemplo, me formei com 30 anos.
né? E não me considero que me formei tarde, me formei na hora certa que tinha que me formar e com as condições que eu tinha, né? Porque eu, como eu já relatei aqui, eu comecei do absoluto zero e me formei com crédito educativo, pagando a faculdade com crédito educativo e depois cumpri e paguei todo o crédito educativo, aquela metade que eu recebi, eu paguei exatamente em dia para que outro pudesse fazer. Então, assim, eu vim desse absoluto zero. Então, eu tive que sair para o mundo real daquela forma que tu sai, tu achando que tu vai pegar o diploma e a carteira da OAB, né, passar por essa etapa. Eu nem falo do bacharel ali, que ainda fica no limbo, mas mesmo depois ele fica, e agora, o que eu faço? Né, eu tive um professor na faculdade, que inclusive, eu acho que talvez seja nosso amigo em comum aqui, o Ronaldo Laux, me deu aula aqui em Canoas, na Ritter, e ele deu um discurso, foi meu paraninfo de formatura, e ele deu um discurso muito legal no dia, dizendo o seguinte: e amanhã, pessoas, o que faremos? E é justamente isso. A faculdade não te dá essa estrutura, ela não te dá essa visão de mostrar para esses advogados iniciantes que há vida lá fora, que ele pode empreender. Não é só empreender em diversos outros ramos, mas na advocacia. Então, as dificuldades para... É muito ou concurso, porque eu estudei na UPF aqui, né? Uhum. Eu tive inúmeros primeiro que eu tive poucas professoras advogadas, mulheres, né? Então, já estava preparando a gente para concurso, né? Ou para advogado associado, né? Não que isso não seja bom, dá para ganhar muito dinheiro assim, né? Sim. Mas eu acredito que tem que passar por uma transformação de grade curricular para que seja inserida algo nesse sentido, né? E essa falta de contato dos alunos com advogados bem-sucedidos e empreendedores, né? Eu digo empreendedores, também faz falta para a formação deles, né? Porque Exato. realmente você sai com a carteirinha e não sabe o que fazer. Dependendo se você não tem condições de fazer um estágio durante a faculdade, que tem que trabalhar, como foi o teu caso e da maioria das pessoas, né? Eu ainda fui privilegiada. Então, realmente você não sabe o que fazer com aquela carteirinha que você tem, né? Então, você acaba ficando mais limitada ainda. Eu vou falar para o pessoal que se quiser colocar aqui, eu vou lendo depois aqui as perguntas, o Marcos aqui, Marcos Nack, até um colega também, faculdade além do conteúdo somente mostra a perfumaria da advocacia. Isso aí é bem complicado, é bem isso aí mesmo, Marcos. Eu não digo nem perfumaria, ele te dá uma base, a faculdade te dá a base legal, a base de pesquisa, a base para buscar, mas ele não te dá uma base muito importante, que sem essa outra base importante não adianta nada o teu estudo. Entende? Não adianta eu ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, se eu não consigo transformar isso em dinheiro, em valor, né? Então, às vezes, a gente fica atrelado a alguns paradigmas, algumas dificuldades para começar o negócio que tu não consegue desenvolver. Mas isso está aqui, porque eu sempre digo que como é que se diz, as amarras que a gente tem na vida são muito mais mentais do que físicas. Porque físicos a gente está aqui, a gente pode fazer o que quiser. Mas a gente depende disso aqui. E quando tu te libera disso, que é o que eu sempre forço aqui, que o básico para tu começar a empreender na advocacia é tu atacar o teu mindset, a tua mentalidade, né? E eu anotei outro ponto aqui sobre essas dificuldades para começar que a gente está falando. E aí, falando sobre, por exemplo, mas como é que eu começo o escritório, como é que eu começo a minha advocacia? Como é que eu enxerguei a oportunidade de poder me manter, de manter alguns associados comigo, de eu poder delegar algumas coisas e poder expandir, claro que mantendo uma qualidade de entrega no serviço, enfim, para isso. Honorários recorrentes. E como eu ia fazer isso, né? E é isso que eu passo na live. E aí eu quero saber de ti, como é que chegou nesse momento que chegou assim, bom, chega, agora eu vou lá, vou apresentar porque eu já tenho produto, o Michel me comentou por aqui, ou outras pessoas também, e aí? Como é que tu fez? Qual foi o momento que tu virou a chave? Foi realmente na pandemia, né? E aí eu fui acompanhando e conversando bastante. E eu realmente percebi que não adiantava eu ter tido todo aquele trabalho para desenvolver um produto se eu não falasse para as pessoas o que eu fazia, né? Isso. Então, a primeira vez foi difícil, te contei até. E outra, eu tinha a faca e o queijo na mão porque eu já atendi empresas. Nossa. Entende? Então, eu tenho a faca e o queijo na mão. Então, eu realmente... tô com um probleminha no som. Então, eu realmente tinha tudo para conseguir fazer. Então, eu percebi que todas essas crenças, como você sempre disse, estão na cabeça da gente, por alguma coisa anterior. Outra coisa também que eu percebi, às vezes eu conversava com alguns colegas meus,
amigos e até acabei comentando o projeto. E também tem pessoas que têm um perfil diferente, nem digo que seja por algum sentimento ruim, mas eles também se limitam, né? Eu, por inúmeras vezes, ouvi dizer, não, mas tá bem assim. Quando começa a contratar, vai ter que expandir, isso vai te gerar problema. Isso também limita a nossa capacidade, né? Porque daí a gente tá com aquela vontade e toma um banho de água fria. E aí foi nesse momento também que, vendo vocês, né, até assisti a live com o Ronaldo, inclusive, aproveitando para falar, o Leandro também, meu Deus. Então, tudo isso me ajudou a desenvolver e é só a primeira vez, depois a gente vai. Então, depois do primeiro sim, depois do primeiro não, a gente tá pronto para tudo, né? Exato, exatamente. Eu sempre falo, né, que na verdade antes eu tinha uma frase, e o que é mais legal da vida é que a gente tem que ter ciência disso, sendo advogado, sendo médico, sendo qualquer coisa que tu queira ser, arquiteto, enfim, tudo que tu quer ser, eu sempre digo que a gente pode mudar os conceitos, mudar as frases, mudar aquilo que tu manda para o teu subconsciente, porque o que manda na tua vida é o teu subconsciente. Então, quanto mais coisas tu mandar para o teu subconsciente, mais ele vai fazer com que isso vire o teu consciente, entende? Porque essas amarras, como a gente conversou até um pouco de tarde, Arthur, né, sobre outros assuntos e falamos sobre isso. Às vezes é algum trauma que tu tem, ou na infância, ou durante a faculdade, ou durante a vida profissional, enfim, independente de qual seja, um trauma, um pequeno trauma que te trava nesse momento de fazer isso e de desabrochar, digamos assim, de destravar. E aí, às vezes, tu perde as melhores oportunidades porque tu diz, não, bah, eu não vou porque talvez eu não consiga. E aí, eu aprendi uma coisa que, eu não sei se eu te falei, que eu já falei em outras lives, que é o seguinte, eu aprendi que quando uma pessoa me oferece algo, uma oportunidade incrível, eu primeiro aceito, depois eu vejo como eu vou fazer. Né? Eu tenho uma metodologia de trabalho aqui no escritório muito de parceria. Então, tudo que aparece, porque depois que tu gera um resultado em algo para algumas pessoas ou para alguns clientes, né, que supostamente também viram meus amigos, a gente acaba gerando confiança e gera autoridade. Então, essa autoridade passa com que ele possa precisar de outros serviços, mesmo sabendo que não é a tua especialidade, mas ele vai te perguntar quem é. Né? Então, dentro do meu escritório hoje eu sou full service, porém, né, quando tem uma área que foge muito da nossa especialidade aqui, eu agrego um parceiro e apresento esse parceiro. E não tem nada de mais nisso. Né? Eu não tenho essa desconfiança de perder cliente, eu não tenho essa ao contrário, eu pude atender ele. Então eu sempre brinco que até quando o cara precisar de um médico, ele vai te ligar. Michel, por acaso tu não conhece um médico aí, um traumatologista, que já aconteceu comigo. Os caras me ligaram e perguntaram, tu conhece um especialista de braço, porque tu quebrou o pé aquele dia. Então, tu passa a gerar autoridade no momento que tu gera o resultado. Entende? Mas o resultado só tem um jeito de tu gerar. De tu chegar lá, apresentar algo, criar algo, né? Não visar só o dinheiro do cliente, visar trazer a solução e ganhar dinheiro com ele. E foi aí que eu encontrei na advocacia preventiva trabalhista. E eu quero saber se é isso mesmo, se o teu pensamento foi esse, e se é que com esse conceito que tu segue. O que que tu acha disso? Foi exatamente isso. Como eu coloquei para vocês, até em outras oportunidades, eu tinha muita vergonha, né, de expor o que eu fazia, tá? Porque realmente eu pensava que a pessoa me olhar com aquele olhar de interesseira, que essa é mais uma advogada com uma ideia genial, né? E aí quando eu pude entender que realmente o dinheiro vem depois, e se eu sei disso, a outra pessoa vai saber também, e que eu vou ganhar dinheiro com ela, não em cima dela, foi o divisor de águas na minha vida, Que tá? bom. Então, e foi assim que eu consegui efetivar realmente tudo aquilo que eu tinha planejado, né? Então, e eu tô fazendo. E realmente é um exercício diário. Às vezes, até na rua, alguma coisa eu fico com vergonha, mas eu vou lá, crio coragem e faço o que tem que ser feito. Assumo a responsabilidade e depois a gente vai resolver para entregar o resultado. Exato, é porque assim, ó, eu sempre falo ditados que eu tenho. Eu vim de uma família muito humilde, como todo mundo conhece, aqui é a minha história, que eu falo por aqui. Quem não conhece, fique sabendo, eu vim de uma família muito humilde, mas vim de pessoas com princípios, com essência, né? E eu me lembro que a minha mãe e meu pai sempre disseram assim, ó, não tenha vergonha, porque a vergonha é roubar e não poder carregar. É um ditado assim, né? A vergonha é roubar e não poder carregar. Ou seja, não tem que ter vergonha. Se tu vais levar um resultado ou uma ideia de criação de resultado para alguém, eu já saio falando no elevador. Eu já saio falando na primeira sentada ali no sofá ou na mesa de reuniões, ou até mesmo dentro do Uber.
Eu contei aqui já que eu peguei cliente já dentro de Uber, né? O filho do... Enfim, então o que eu tiro disso para a vida? E que é o que eu tento passar para o meu filho, que tem 3 anos e meio, vai fazer 4 anos agora. Que ele não precisa ter vergonha, né? Que dificuldades terão, obstáculos terão. Mas se tu confia naquilo que tu faz, e aí tá aqui dentro de novo, volta aqui para dentro. Se tu confia naquilo que tu faz, e se aquilo que tu faz, tu pretende, mesmo que tu não tenha um resultado ainda, mesmo que tu esteja criando, ou se tu pretende gerar um resultado positivo para aquelas pessoas, tanto as que tu conhece, né, como tu falou que tem vergonha e tal, de falar, de achar que tu é interesseira. Não, interesseira é se tu chegasse para ela e dizer assim, me empresta 100 mil reais, aí quando eu puder eu te pago. Isso é ser interesseiro. Né? Nada de mal quem pede dinheiro emprestado, mas a gente está aqui justamente para destravar na advocacia para tu não precisar pedir dinheiro emprestado. O que tu tem que pedir é trabalho. E eu sempre falo isso, eu nunca vou pedir para ninguém dinheiro de graça, eu vou pedir trabalho. E esse trabalho, baseado no resultado que eu trago, vai se transformar em dinheiro para mim. Concorda comigo? Concordo, concordo. E realmente é uma trava mental. Porque a gente pensa, a gente sabe que tem que fazer isso, né? A gente sabe o que tem que fazer e acaba não fazendo por realmente toda essa trava mental, esse emaranhado que a gente fica, né, da vida inteira, pensando errado, pensando, a gente tem que pensar fora da caixa. E realmente, se a gente ficar atrás da mesa no escritório, os clientes não vão chegar. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia do advogado. Isso é muito forte para mim, tá? Porque realmente eu passei a minha faculdade inteira acreditando que para advogar eu tinha que ter um escritório com uma infraestrutura enorme, física, eu digo, né? E que os clientes viriam até mim se eu fosse boa. Eu não precisaria. Então, no momento que eu pensava que se eu fosse oferecer o meu serviço, eu talvez não fosse boa, porque se eu fosse boa, eu não precisaria estar oferecendo. Era esse o meu raciocínio. E às vezes as técnicas que eu passo aqui de venda e as técnicas que eu passo aqui de oferecimento de produto, que eu falo aqui, eu passo, é a minha experiência, tá, pessoal? Eu falo sempre da minha experiência, da onde eu saí, da onde eu estou e da onde eu pretendo chegar. Eu sempre digo que feliz sempre, satisfeito nunca, né? Então, o que eu sempre digo assim? Tu precisa ter em mente, primeiramente, que eu acho, na minha concepção, é tu confiar no trabalho que tu está fazendo. Porque a partir do momento que tu confia, se tu chega lá no cliente, de frente para ele, oferece para ele, mostra o resultado, mostra o que resultado pode chegar, tudo muda, porque na verdade tu traz a confiança, tu traz a autoridade para ele. Né? E aí a autoridade não está ligada a escritório bonito, não está ligada a carro bonito, não está ligada a nada. Claro que isso tudo é muito bom, isso tudo a gente conquista, isso tudo a gente vai conquistar, né? Se já não conquistou, né? Mas isso tudo tu vai fazer e é importante. Agora, o resultado é que vai te trazer isso tudo, entende? O resultado é que... E eu dou os exemplos porque eu vou visitar empresas grandes por indicação, por prospecção, e eu vejo que os caras, às vezes, não têm e não conhecem o produto que eu estou oferecendo. Então, uma das técnicas que eu passo aqui é isso. Aquela pirâmide das pessoas interessadas no teu produto, lá de baixo, aquela parte maior. Qual é a parte maior? Que ele não conhece o teu trabalho, muitas vezes ele não te conhece e ele nem sabe que precisa do teu trabalho. E aí, quando vê, tu desperta nele a possibilidade de ele conhecer o teu trabalho e de ele gerar resultado. E eu sempre, quando eu vou para essas prospecções, essas reuniões, eu sempre levo cases. Então eu falo muito pouco em termos jurídicos, né? Porque às vezes o empresário não quer saber disso, muitas vezes não. Ele quer saber o que eu vou fazer dentro da empresa dele, qual é o resultado que eu posso trazer, entendeu? E aí ele diz, não, então eu vou apostar. E muitas vezes ele não quer, acha que é custo, e depois logo ali na frente ele vê que é investimento. Então, Jéssica, é muito legal, eu fiquei muito feliz quando eu te convidei para essa live aí e tu topou na hora, assim, sabe? Porque eu vi que realmente, quando tu me disse ali que, Michel, fechei um contrato, eu fechei 2 contratos, né? Não sei nem se eu podia falar aquilo que tu me falou, mas enfim, tô falando. Fechei 3 contratos. Eu fiquei muito feliz. Eu digo, cara, eu preciso falar com essa doutora, com essa menina, né? Porque é uma menina, né, digamos assim, mas que é uma batalhadora e uma vencedora por estar buscando o seu espaço. Não fica na zona de conforto. Até teve um colega que falou aqui, ó. Em verdade, o não nós já temos. A busca do sim obrigatoriamente te tira da zona de conforto. Exatamente. Conta E eu tu aí. Qual que é a mudança da frase? É a mudança da frase, é isso que eu ia falar. Eu mudei essa frase, tá, ô Marcos? Eu mudei essa frase um pouco, mas cada um usa a frase como quiser e como se faz bem.
Eu mudei essa frase. Agora assim, ó, o sim eu já tenho. O não nem faz parte da minha vida mais. Agora, se eu tiver o não, eu não me frustro. Então, isso que é o mais importante. Não quer dizer que eu tenho um não quer dizer que eu tenho um cliente que rescindiu comigo porque talvez ele não tenha se adaptado ao trabalho, porque tem algumas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Tem algumas pessoas que não gostam de identificar o problema. Bom, eu respeito, tá tudo certo. Agora, aquele que quer, o empreendedor, porque ele está ali com uma empresa também empreendendo, aquele que quer se destacar naquele ramo dele, ou ter uma saúde financeira na empresa legal, a gente sabe aqui, né, Jéssica, especialista nisso, que o passivo trabalhista é uma coisa que traz muito problemas para empresas. Eu trabalho para algumas empresas também em recuperação judicial, ou seja, empresas que estão tentando se recuperar, e eu vejo o histórico da empresa e a maioria dessa recuperação que ele está tentando fazer é de passivo judicial. Entendeu? E foi aí, lá antes de 2017, que eu identifiquei isso. Eu digo, cara, eu preciso me destacar dos outros advogados. Eu não posso ficar esperando aqui para entrar cliente no meu escritório, até porque eu não tinha destaque nenhum, até porque eu não tinha escritório bonito também. Né? Hoje ele até é bacaninho, eu gosto, né? Enfim. Mas eu não tinha carro, eu não tinha carro impactante, eu não tinha roupas caríssimas que eu pudesse impressionar. Porque isso também é importante e não vamos ser hipócritas, porque tu é a tua aparência, tu é o teu cartão de visita. Você tem que estar bem penteado, você tem que, certo? Bem apresentado. E aqui não estou falando em condições financeiras, estou falando em capricho, em ser uma pessoa vaidosa para que tu passe essa impressão. Então, o que mais acontece é a hipocrisia, tá, Jéssica? Dos colegas, de algumas pessoas, às vezes até da própria família. Enfim, acontece essa hipocrisia de dizer, tu só está atrás de dinheiro, só quer dinheiro, só quer dinheiro. Cara, para eu ter qualidade de vida, eu preciso ter dinheiro. Até para ajudar os outros. Entendeu? Depois com dinheiro você vai poder continuar os projetos, né? Exato. Hoje nós temos projetos aqui, né, na empresa, enfim, outros anos que eu atuo, a gente tem projetos de ajudar instituições de caridade, mas hoje eu posso fazer porque eu trabalho. Então, essa independência também que eu adquiri através de honorários recorrentes, através de venda, através de prospecção de clientes, através de gastar só de sapato na rua, como eu falo aqui, pega uma avenida e sai batendo nas portas, eu consegui gerando assim. E é essa a minha missão, tá, Jéssica? Essa é a minha missão, de trazer para os outros advogados, independente da condição, independente de filho de quem é, porque eu nunca tive sobrenome famoso na advocacia, pelo contrário, ao contrário mesmo. Eu nunca tive condições financeiras quando eu cortei o laço do trabalho CLT que eu tinha e fui abrir um pequeno escritório, um pequeno espaço. Eu nem carteira da OAB tinha, acho que não sei se tu ouviu essa história que eu já contei, nem carteira da OAB eu tinha, eu estava no limbo, tinha tudo para não dar certo, eu tinha tudo para dar errado, de acordo com os moldes que a sociedade te emplaca, né? E não, eu fiz diferente. Mas não para provar para os outros, para provar para mim. Eu não aceitava ser, eu vou dizer uma palavra aqui, uma frase que eu sempre falo, eu não aceitava ser pobre. Entendeu? Pobre que eu quero dizer de espírito, de mentalidade, pobre de, como é que eu posso dizer? Pobre em geral, eu não falo de situação financeira. Porque a pessoa pode não ter as condições financeiras que ela ainda quer, mas se ela tem isso aqui rico, isso aqui rico de determinação, de vontade, ela vai longe. Tá? E eu vejo que tu tens, né? Tu falou aí que foi uma privilegiada, enfim, mas tu vê só como independente disso, tu tá buscando teu espaço, tá buscando a tua carreira, tá fazendo a tua carreira, e hoje eu já estou muito orgulhoso do projeto que eu comecei, aquilo que eu te falei, se eu posso ajudar uma pessoa, eu já estou muito feliz, eu já cumpri minha missão e vou seguir a caminhada. E realmente, tem outra questão também, né, doutora? A questão da limitação da OAB, né? Então, no nosso meio do marketing. Então, também nos limita bastante, né? Isso também me limitava. Eu tinha muito medo de forma de divulgação eu podia fazer, né? Porque a OAB faz bastante, é muito boa a OAB, tudo, né? Mas ela faz bastante evento, tudo, mas ela acaba também se limitando a nos passar as informações, né? Do que a gente pode e não pode estar fazendo. Então, agora eu assim, ando no limite mesmo, né? Do que pode e o que não pode, e já tô agindo de outra forma. Porque realmente a gente tem que estar mostrando o nosso produto, trabalhar, porque a gente tem que ser um vencedor, né? Toca o terror na terra. É isso que nós temos que fazer, tocar o terror na terra, na advocacia. Eu não estou falando de ir contra órgão, contra nada. É pagar as suas contas, é cuidar da sua vida e pagar as suas contas, inclusive o boleto da OAB.
né? Eu ainda vou, exatamente, eu ainda quero estar vivo ainda para quando as faculdades tiverem aí já cadeiras de empreendedorismo para ensinar esse povo a sair da faculdade, já que a gente é um dos países que mais tem advogado. Hoje nós somos, se não me engano, mais ou menos 1.200.000 advogados no Brasil, né? Acho que a gente perde, se não me engano, para Estados Unidos e mais um outro país que agora não me vem na mente agora, da quantidade de advogados. Então, tu imagina o mercado que isso tem, né, de espaço que tem para o cara empreender. Ah, mas já tem muito advogado. Pois é, já tem muito. Bom, então seja diferente. Eu vou ler uma frase aqui até a minha amada esposa aqui, me parabenizando nós pela live, vai estar live, obrigado, meu amor. Que live sensacional aqui, outro colega falou, pessoal, parabéns. A Marilei Liviati, deve ser, eu deduzo que seja tua Minha mãe. mãe. Isso. Ela botou conhecimento, confiança e acreditar é igual a resultado. Tá aí. Agora eu sei de onde tu veio e por que tu tá nessa caminhada aí, porque isso vem de dentro de casa. Né? Essa força de vontade de vencer, independente de qualquer profissão que você faça. É uma guerreira, uma guerreira. Conta um pouco aí, então, Pai... conta um pouco. A minha mãe, sim. Até ela sempre quis. Você não vai lembrar, mas uma vez eu comentei que ela queria que eu fizesse concurso, né? Então, hoje ela enxerga que eu fiz a melhor escolha, né? Que eu fiz a melhor escolha. Mas no primeiro momento mas ela é uma guerreira, batalhadora, sabe? Não desiste de nada, tem diversos projetos, ela não desiste de forma alguma. O meu pai também, ele é muito guerreiro e ele sempre me apoiou muito. Então, acho que isso também faz a diferença. Total diferença, total diferença. Na verdade, às vezes, eles querem. Quando ela te dizia que era para ir para o concurso, isso, na verdade, é a estabilidade que ela tinha. Então, Deus o livre, os nossos pais são os que mais querem o nosso bem. Mas, às vezes, aquele bem que ele quer não é o bem que você quer. E aí sim você segue a sua vida, você segue o seu caminho, mas sempre sendo grato a eles, porque sem eles nós não teríamos a vida, né? Por óbvio. Então, a vida já é um agradecimento. Então a gente tem que esquecer algumas coisas do passado, perdoar e ser perdoado, e acima de tudo se perdoar a si mesmo e não se culpar por isso. Eu vejo várias pessoas que vêm conversar comigo aqui, porque hoje eu faço algumas mentorias aqui, e o que a gente mais ouve é isso. A minha mãe e meu pai queriam isso, querem isso e eu não quero. Só que é a forma que eles aprenderam. A gente não pode exigir deles aquilo que eles não destravaram na época, né? Ou no momento deles. Limitado hoje, né? Imagina como era hoje, ou antes, né? Entendeu? Então, assim, a gente vem de uma profissão para advogado, a profissão das mais antigas do mundo. Então, é uma profissão que é uma das mais, vamos dizer assim, mais conservadoras que eu conheço, apesar de ser advogado. E eu, desde 2012, quando eu comecei sem OAB, né, mas o Scosteg eu fundei em 2015, no início de 2015, então, para te ver, eu tenho 5 anos de advocacia, né, praticamente assim, 5 anos, com mais 2 que eu fiz para trás, que eu tinha um parceiro, então eu devo ter uns 7, 8 anos de advocacia. Tá? É muito pouco tempo, na minha percepção, é muito pouco tempo de advocacia para chegar onde eu cheguei. E eu só cheguei onde eu cheguei, e por isso que eu falo hoje aqui, eu só me senti à vontade quando eu comecei a gravar essas lives, comecei a construir esse conteúdo, eu só me senti à vontade porque eu tenho resultado. E eu só vou acreditar em alguém quando alguém mostrar o resultado que tem. E aí, quando ele mostra o resultado que tem, esse eu vou confiar, esse eu vou seguir, esse eu vou me espelhar e modelar. Porque tem uns atalhos da vida, tá, Jéssica? E tu já descobriu. Tu já descobriste, tá? Tu é uma felizarda, como é que se diz, uma pessoa com a mente aberta porque tu descobriu, que é buscar conhecimento, criar algo de valor e modelar aquele que chegou onde tu quer chegar, ou que está chegando aonde você quer chegar. Então isso é tudo. Eu tenho os meus gurus, digamos assim, eu não gosto de falar essa palavra porque é muito conservadora, mas eu tenho as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu modelo e as pessoas que eu troco ideia para criar algo novo. Então eu estou sempre na mutação e sempre na busca de algo melhor para quê? Para o resultado dos meus clientes. Né? Apesar de eu ser advogado trabalhista, eu quero te dar essa dica também, apesar de ser advogado trabalhista, eu busco nessa pandemia agora, foi a época que eu mais trabalhei. Foi a época que eu mais trabalhei. Porque eu busquei recurso para os meus clientes, alguns deles. Eu informei para eles as MPs que ele podia utilizar de recurso para pagamento de folha. Eu busquei tudo que foi possível que não fosse da minha área. Eu participei de reuniões com o prefeito da cidade para a gente tentar liberar aqui bares e restaurantes para o domingo, porque
porque não havia sentido nessa lógica aí de sábado poder e domingo não. Então, claro que sábado aglomera mais, porque o pessoal está ávido para sair. Então, tudo isso a gente faz. Então, é essa dica que eu quero te dar. Mas nós temos que ganhar dinheiro com o cliente, entendeu? O que tu acha disso? E dá resultado, porque aí, dando resultado, a gente cria os honorários eternos, né? Cria os clientes eternos. Também não adianta sair pegando coisas e prometendo coisas que não se consegue cumprir, né? Então, é garantir que a gente vai entregar o melhor que a gente consegue e fazer todo o possível, né? Exatamente. Então a gente precisa, assim, ó, fazer parceria, ligar pro colega, mandar um direct. Eu sempre falo aqui, manda direct para mim. E tu foi uma pessoa que mandou, eu vou te chamar de tu, né, doutor? Porque apesar de ser colega, mas é bem mais nova do que eu. Então, assim, ó, Sim. tu já me chamou por aqui, outras pessoas me chamam por aqui, outras não tem tanta, ainda não destravaram tanto como tu, assim, para botar a cara a tapa. E assim, ó, quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não estiver lá no momento certo, na hora certa, ela talvez nunca apareça. Porque a sorte e as oportunidades aparecem para quem as cria. Entende? Então, se você criou a sorte, se você criou uma oportunidade e se você criou a possibilidade, a sorte está ali rondando. Só falta você estar trabalhando porque ela não vai bater na tua porta. Assim como o cliente também não vai bater mais. Antigamente, eu falo com alguns advogados mais antigos, eu converso com vários deles e eles me dizem isso, Michel, eu abri o escritório e caía gente todo dia para dentro. Né? Por quê? Eram menos pessoas, menos advogados, existia essa questão do conservadorismo, não se podia fazer prospecção, tu vivia disso. E eu não estou dizendo aqui que tu só vive disso. Network é muito importante para indicações. Não só a prospecção fria, que eu digo aqui, mas network. E o que tu está fazendo aí, tu já tinha esses clientes, e o que tu está fazendo é network. E aí eu quero que tu me diga aí, eu quero só ler uma frase aqui do nosso mestre Ronaldo Laux, ó. É incrível como o Michel consegue criar oportunidades de negócio para advogados. Parabéns. O Laux é suspeito, tá? É meu mestre, é um dos meus mestres, então ele é suspeito. Obrigado, professor. Até parabenizar hoje. As lives dele de Isso, manhã. isso, ele está fazendo as lives de manhã dele de comunicação, eu também assisto, gosto muito das lives dele, que é uma coisa imprescindível para o advogado é se comunicar. Né? As pessoas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Por que a gente se reencontrou? Porque eu gostei muito do projeto dele e ele do meu, porque sem comunicação tu não flui. Sem falar o que tu faz. Né? Fala um pouco aí, que eu falo demais aqui, quando eu não deixo tu falar nada. E falar realmente, uma dica assim que você me deu e foi muito esclarecedora, muito esclarecedora. Falar exatamente o que você faz. Você falou isso para mim, eu sempre me referia como advogada, né? Então você tem que falar que você é advogada no que você faz. Se você é advogada de família, você tem que dizer o que você faz. Porque advogado tem vários, né? Aqui até na minha rua, acho que tem uns 20 advogados. Então a gente tem que determinar exatamente o que a gente faz para a gente ser conhecida naquilo, né? E depois que eu comecei a fazer isso, eu também comecei a criar negócios no mercado, né? Na rua, às vezes indo em alguma loja e comprando alguma coisa, realmente falando o que a gente faz. Que inclusive a gente tem um projeto parecido, né? Isso. Então, realmente não pode perder a oportunidade, porque a maioria das pessoas, a maioria das empresas não conhecem e acham desnecessário. É realmente aquele tripé que você fala. E agora que eu estou conseguindo executar realmente o projeto como eu devo executar para ter resultado, para conseguir fazer a coisa acontecer, eu realmente já me deparei com esses 3 perfis, né? E tem resposta para todos eles. Isso. Realmente tem resposta para todos eles. Exatamente. É a quebra das objeções. Se eu não me engano, eu gravei uma live aqui também para quebrar as objeções, né? Quando o cliente chega para ti, eu já tenho advogado, tá bom? Então tem uma quebra de objeção. Eu já tenho, isso para mim é custo. Eu também já tenho uma objeção. Eu não tenho nenhuma reclamatória trabalhista. Eu tenho uma objeção, eu tenho uma objeção, não. Eu tenho um remédio para quebrar as objeções. Então, só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Né? Eu estou aqui e muitos colegas, alguns colegas me falam assim, Michel, será que tu não está arrumando concorrência? Não, cara, não estou arrumando concorrência, eu estou arrumando parceria, eu estou arrumando energia boa para mim, porque quando eu ajudo as pessoas, mesmo as pessoas não me dizendo que eu ajudei, as pessoas emanam energia boa e tudo que a gente faz no universo, né, ecoa na eternidade, né? Eu vi isso num filme. Então, tudo que a gente faz no universo, tudo que a gente joga para o universo, ecoa na eternidade. Então, se tu faz o bem, volta o bem. Se tu faz o mal, bom,
Aí, às vezes, as pessoas não sabem porque que tem alguns problemas graves e tal, não sabe. Não, só faz uma retroagem na tua vida e vê o que tu vem fazendo de bom. E aí tu diz assim, mas o Michel é muito bonzinho, mas ele não fala em dinheiro. Mas e o dinheiro? O dinheiro está exatamente na proporção da energia que eu invisto nas coisas, tá? Dinheiro, esse tipo de coisa é exatamente como nem bolsa de valores. Dependendo da onde eu invisto e de qual energia eu invisto isso, né? É que ela vai retornar para mim. Né? Então, tá diretamente ligado à tua vontade. Não é o outro, não é o João, não é o Pedro, não é o pai, não é a mãe, não é o avô, não é nada. Qualquer profissão. Pode analisar. Quanto mais você faz, quanto mais você se dedica, mais portas vão abrindo e mais negócios vão acontecendo. Exatamente. Aqui é a Josefina Monteiro. Aqui. A Josefina Monteiro. E que pena, Jéssica, vocês não, porém, não podem divulgar o trabalho de vocês, advogados. E parabéns a você e ao Dr. Michel pela ótima live. É isso aí, Josefina. Não pode naquelas, tá? A gente, na verdade, como a doutora Jéssica falou, muito bem falado, é que a gente vai no limite. Porque é o limite e é fora da caixa que é que tu vai ganhar dinheiro e que é que tu vai te destacar. Então, quando tu chegar no elevador, tu diz, o que tu é? Tu é advogado? Não, eu sou advogado especializado em advocacia preventiva trabalhista para empresas. Só para te ter uma noção, eu fiz uma reunião ontem numa empresa em Igrejinha, que não tinha nada a ver com advocacia, num outro ramo que eu atuo, tá? E eu comecei a falar para o cara, porque tá grudado no meu sangue, tá grudado na minha pele isso, tá grudado na minha mente isso. E aí eu comecei a falar e ele perguntou, tá, mas o que tu faz além disso? Aí eu falei, sou advogado trabalhista. Ele, pá, tô com as reclamatórias trabalhistas aqui, pá, mas essa justiça... Resumindo a história para ti, resumindo a história para vocês, tá? Nem é um futuro, como é que se diz? Um cliente em potencial recentemente, assim, a muito curto prazo, tá? Eu já tenho o contato dele, a gente já está fazendo outra coisa de outros negócios e eu vou simplesmente implementar para ele a advocacia preventiva trabalhista porque ele não tem. E uma empresa que hoje tem 200 e poucos funcionários. Então é isso que eu digo, a gente precisa estar com isso grudado na pele. E é que nem banho, tu precisa fortalecer isso todo dia, para quem toma banho todo dia, né? Não acredito que todo mundo tome. Mas a gente precisa fortalecer isso todos os dias, né? Como banho, precisa tomar, eu tomo 2 banhos por dia, no verão tomo mais, no inverno é meio complicado, eu tomo de manhã e de noite. Então, assim, a gente precisa desenvolver isso como se fosse um hábito, aquele hábito que tu tem de tomar água, aquele hábito que tu tem de te almoçar, que é o de falar aquilo que tu faz, né? E é isso que está desenvolvendo, é isso, Jéssica? É isso mesmo. E realmente é de desenvolver todo dia, porque todo dia surgem novas oportunidades que talvez você não tenha se debatido com elas antes, né? Então, às vezes, é um exercício diário todo dia. Eu todo dia digo para mim que eu nasci para vencer e que eu vou vencer. E que eu vou fazer tudo o que for o possível para isso. Aqui, ó, o Laucus, aqui, ó, nosso amigo. Quanto um advogado que não foi nota 10 na faculdade pode ganhar financeiramente? Esse Laucus, Laucus é o seguinte, ó, cara, deixa eu te falar, tu me conhece, tá? Eu fui um aluno nota 6. 6. Eu sempre estudei para passar. Ah, foi inconsciente? Foi consciente? Não sei. Eu estudei para passar, porque eu tinha certeza que aquilo que estava me ensinando não ia mudar a minha vida, né? Eu conheço vários colegas que me criticavam, que falavam, então assim, ó, eu tenho certeza que um advogado nota 6 pode gerar aí, arrancando no primeiro ano, que esse dia eu até comentei aqui, 180 mil por ano com advocacia preventiva, com honorários recorrentes aqui, e não precisa fazer muito, tá? Para você que disse que não... O meu primeiro ano foi assim, né? Foi 220 mil no ano. E maravilha. Não tinha advocacia preventiva, né? Que maravilha. Então, dá para fazer, abrir um escritório para quem tem bastante bacharel aí, acadêmico do direito, né? Tem como fazer, abre um escritório, trabalha em casa, desenvolve parcerias, escolhe uma área de atuação. Isso até o Michel disse em outra live, não necessita fazer só aquela área, porque quando a gente está começando, realmente não tem como tu focar toda a tua energia só naquilo. Você precisa se manter, tem aluguel, tem inclusive a OAB para pagar, tem tudo aquilo que a gente tem para pagar para manter o teu negócio funcionando. Então, escolha uma área para focar maior a tua energia, faça o que você conseguir, faz tudo certinho que dá certo, escolha pessoas boas para estarem do teu lado
né? Não digo só no trabalho, mas para você se relacionar. Sim. Tem pessoas que compartilhem das suas ideias, que tragam energia boa e que compartilhem tudo isso contigo, né? E para complementar isso, né, Jéssica, tu já pegou a visão, né, que nem diz o Rick Chester, né, já pegou a visão e o Marcos botou boa pergunta, Ronaldo Laux. Eu vou exemplificar aqui rapidamente o que eu falo de 180k por ano, 180 mil por ano, tá? O cara que está no primeiro ano de advocacia, que não está ganhando nada, que não. Ele aplica uma advocacia preventiva trabalhista, por exemplo, e ele cobra lá 1.500 de cada cliente. E ele tem que prospectar. Ele vai prospectar, vamos lá, 10 clientes. Então, tu faz R$ 1.500, que não é difícil, vezes 10. Isso dá 15 mil vezes 12, 180 mil por ano. Né? Qual é o advogado hoje que sai da faculdade ganhando 15 mil? Poucos. Raríssimos. Talvez muito raros. Tá? Que sai ganhando 15 mil por mês. Poucos têm coragem de empreender, né? Entendeu? Então o que eu estou dizendo aqui, Marcos? Está aí a resposta, tá? Se tu queria pegar um cliente de R$ 1.500, pegar 10 clientes por mês de recorrência, ou somando, com manutenção de processo, que eu já dei uma dica aqui de por mês cobrar um valor de manutenção de processo. Se tu somar 15 mil por mês, dá 180 mil no ano. Então, assim, ó, nada é impossível desde que tu tenha isso aqui aberto como se fosse um paraquedas, tá? Então, vou tirar agora só uns minutinhos aqui. Desculpa, Jéssica, só para ler aqui, para dar uma atenção, para nós interagir. Abel Feliciani foi meu grande mestre também, assim como o Laux na faculdade comigo. Olha como os caras se acompanham aí, ó, que legal. Ronaldo, geralmente, ele está respondendo a pergunta do Ronaldo lá do Nota 6. Geralmente, os Notas 10 na faculdade, na advocacia, ganham menos. O pessoal Nota 6 e 7 são os melhores em dinheiro. Tenho vários exemplos. Olha aí. Tomara que um desses exemplos, Abel, seja eu, tá, meu doutor? Então, assim, ó, riram de mim quando eu fiz um TCC e que eu tirei 6, porque eu sempre vou pro embate. Isso tá grudado em mim, né? Porque a banca na época, não vou citar aqui ninguém, óbvio, me disse que eu tinha feito poucas citações. Eu disse, tá, mas vocês querem uma cópia dos livros? E é isso que a monografia pede. Uma cópia dos livros, que tu só muda a citação. Se é direta ou indireta. E aí, como eu botei muito a minha opinião, ele disse, mas você não tem que botar a tua opinião. Aí eu fui loucura. Eu digo, eu fui loucura. Eu digo, não, só um pouquinho. Não, por quê? Até porque a ignorância é minha. Eu não tinha estudado a fundo o que é uma monografia. Eu achei que eu podia escrever o que eu quisesse. Tá entendendo? Não tenho vergonha disso. Eu achei que eu podia escrever o que eu quisesse. Fiz um trabalho sobre assédio moral nas relações de trabalho. Né? E a banca começou a me indagar, me bater, e eu respondi, olha, se vocês querem que escreva o que está nos livros, então vamos ler o livro, entendeu? E aí eu tirei 6, tá? Quase rodei. Enfim, acho que ficaram com pena de mim. Mas, hoje eu encontro os que tiraram 10 e a situação não é das melhores. Né? Tá, como é que é? Tá ferido, mas passa bem, uma coisa assim. Tem uma coisa assim. Então, assim, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para me fazer de super-herói, não. Eu estou aqui para dizer para vocês que é possível sair do zero e alcançar algo maior do que tu tem hoje, se tu não está contente. Se tu está contente, ok, eu respeito. Jéssica? Eu acho que é que nem tu. Tu vê, tu já tinha empresas cliente, tu já tinha tua história, criando a tua história. Talvez tu fosse só demorar um pouquinho mais para alavancar, né? Mas o que tu decidiu fazer? Ir atrás e fazer isso e seguir as dicas aí. E o que é importante, não são só as minhas dicas. Foi a live que a gente fez com o Leandro, foi a live que tu assiste outras lives, foi com o Laux. A gente tem hoje isso aqui gratuito, né, cara? Com essa tecnologia da informação. Então tu pode tirar dicas por aqui. E aí eu aconselho, às vezes, o cara fazer um curso desse do que fazer uma pós. Porque a pós tu vai aprender mais do mesmo que tu aprendeu na faculdade. Entende? Exatamente. Ele acaba fazendo uma pós, aí faz outra e faz outra. Sempre condicionando. Sempre condicionando. E não consegue desenvolver realmente para que você se formou, né? Independente de ser advogado ou o que for fazer na tua área. Exatamente. Parabéns aqui aos dois pela coragem, a tua mãe aqui, participativa demais. No curso de contábeis também é assim. Que legal. O Abel dizendo aqui, eu disse antes do Michel responder. Tá bom, tá valendo, Abel. O Laux aqui dando live top. Abel, lembra da minha frase? Mais do que média é desperdício. Tá aí, ó. Eu lembro. O Abel aqui falando, professor Abel, tá? Mais do que a média é desperdício. Para que eu vou tentar alcançar o 10?
Né? Para que eu vou querer colar aquela prova, aquele trabalho de conclusão na parede? Eu preciso transformar, Jéssica. Vamos falar para esse pessoal, eu e tu aí, esses anos de estudo em dinheiro, né? Esses anos de estudo em negócios. Né? A advocacia é um negócio, a advocacia é uma empresa. A gente precisa estar focado nisso. Entendeu, brother? Chamar parceiro para te ajudar. Michel, não tenho perfil comercial, mas eu tenho um produto aqui bombástico. Bate na minha porta. Tu bateu na minha porta. Eu tenho um produto bombástico, eu vou entrar aí. Eu tenho um cliente, eu quero ajuda. Vamos lá. Não é que eu te ajude. Nós vamos ganhar junto, pô. Eu sempre digo que eu prefiro ter 10% de vários negócios que me rendam algo do que ter 100% de uma coisa grudada e não ganhar nada. Apenas por vaidade. O que tu acha, Jéssica? Exatamente isso, doutor. Colega. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. Lê aí, vai aí, me ajuda. A Roberta. Quais são as dificuldades de gênero por ser mulher no mundo dos negócios? Infelizmente, existe muito, tá? Eu até sempre comento. Ainda mais atuando na área de empresa, né? Tem que chegar e tu tem que demonstrar que tu consegue fazer o mesmo trabalho que um homem. Porque o homem passa... Na faculdade, a ideia que você tem é de um advogado homem, bem-sucedido, como eu já falei, com um super escritório. E quando você vai atrás do cliente, várias vezes aqui a gente... só mulheres, né? No escritório. Várias pessoas já chegaram aqui e disseram que queriam conversar com um advogado. Tá? Com o advogado. Então, quando falou, não, só tem uma advogada, já recuou, né? Já foi sem entusiasmo nenhum. Vários eu consegui prospectar, né? Demonstrando que não há qualquer diferença, né? Até porque a gente tem certas vantagens que o homem não tem, né? A gente é mais atenciosa, mais cuidadosa, observa mais observadora. Mas a primeira impressão, a gente já tem que batalhar com isso. Realmente tem uma certa diferença, mas que conversando e demonstrando que você sabe fazer, depois ela não vai existir. No primeiro momento pode existir uma certa resistência e existe mesmo, né? É isso aí, só para... Vai. Não, desculpa, só para complementar, não. só da... isso não pode ser tua trava, entende? Isso não pode ser uma desculpa. Eu sei que tem, a gente sabe que tem, é que nem o racismo, né? Não sou racista, a gente sabe que tem. Mas eu conheço vários negros, amigos meus, que superam isso de boa, sabe? Michel, eu sinto, tem, mas eu não uso isso como bengala. Eu uso isso como força motriz, entendeu? Eu conheço, inclusive, tenho amigos, inclusive negros, amigos meus, negros, que eles são contra cotas raciais nas faculdades, nas universidades ou em qualquer lugar. Mas, enfim, não vamos entrar que isso é um assunto bem polêmico, tá? A Chiele aqui, Soares... A Chiele Soares aqui é uma filha de um casal muito amigo meu que está formada, está advogando. 6 é 10, diz ela. É isso aí mesmo, Chiele. Força para ti também, foco e tamo junto. Parabéns, os dois são pessoas batalhadoras. A Vandelise. E o Abel diz que a live é excelente. Pô, vindo de ti esse elogio, Abel. A Jéssica não te conhece, mas Jéssica, se esse elogio veio dessa live aí, que é top, pode te considerar que tu é top, que o Abel é top também, assim como o Ronaldo Laux. Tá? A gente tá acabando o tempo aqui, ó. Falta 1 minuto e 20. Prazer enorme estar aqui, podendo ajudar, depois de você também ter colaborado na minha trajetória, né? E que, pessoal, destravem, vão atrás do sonho de vocês, que o mundo é nosso, que o mundo é nosso. É isso aí. Obrigado pela tua participação, obrigado por aceitar o convite. Obrigada, terão outras. E a gente tem uns compromissos pela frente aí, eu e você, né? Tem. Vamos trabalhar. Vamos colocar em prática agora. Tamo junto, bora vencer e vender. Porque venda é o que enche a barriga. É o que paga os boletos. É verdade. Tá bom? Isso aí. Um abração a todos. Até mais. Quero agradecer a todos a presença aí. Pode ficar aí para nós encerrar. Eu quero agradecer a todos a presença. O Marcos Nack aqui, ó, sensacional, meu querido. Sempre fui um aluno 6,5, 7,5 no começo. Atendi um cliente, cara, no shopping, na parada do ônibus, é isso aí, ó, e um trailer comprando um lanche. É isso aí, cara. O cliente está em todo lugar. Não podemos dar desculpa. Tchau, obrigado pela atenção de todos. Não. Até a próxima. Tá bom, Jéssica? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.